Irmãos, bom dia, a paz do Senhor a todos, que a bênção, a misericórdia, a paz de Deus alcance o teu lar, alcance o teu coração, porque Deus é infinitamente bondoso para te perdoar, se de todo o coração tu pedires para Ele. Então eu lendo a palavra agora pela manhã, e eu abri no Salmo 103, e o título lá é A Misericórdia de Deus. A verdadeira misericórdia, a qual temos que buscar e alcançar. Mas essa palavra vai para aquelas pessoas que acham que ainda não foram perdoadas, aquelas pessoas que ainda vivem com o peso do pecado nos seus ombros, achando que não foi perdoado, achando que ainda vive aquela medíocre vida de pecado. Mas o interessante, irmãos, que Deus, a palavra diz que é Ele que nos perdoa, verdadeiramente. Não estou te dizendo que uma outra pessoa não possa te perdoar. Pode, claramente pode. Mas a essência do perdão vem de Deus. Ô glória! Então, eu lendo o 103 aqui dos Salmos, o livro de Salmos, no 103, Deus me revelou mais ainda a grandiosidade do perdão dele, da misericórdia dele. Mas eu irei ler para você porque eu não pretendo demorar muito. Eu quero fazer um pequeno vídeo te mostrando essa palavra de Deus, que Deus já te perdoou, se com, vírgula, mas se com sinceridade você pediu perdão e se afastou daquele pecado. Então a palavra diz aqui no versículo 3 dos Salmos 103, versículo 3, diz assim, ó: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. A palavra diz assim, procure nos Salmos 103 e leia por completo, Salmo 103. Eu vou puxar alguns versículos que eu separei. Então no versículo 3 ele diz assim, Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Irmão, tem pecados que nós cometemos, ou que já se cometeu no passado, que nós já oramos a Deus, mas aquilo ainda fica martelando na nossa mente, não na minha mais, porque eu aprendi, eu vim aprendendo, passando-se os anos, isto eu queria te passar hoje. Então, irmãos, tem pecados, tem erros que nós já cometemos no passado, ou que ainda cometemos, mas Deus quer te trazer à tona que Ele é o perdoador, o grande e poderoso perdoador. E você já pediu perdão para Deus, você já se achegou a Deus, já pediu perdão, chorou, entendeu? Se arrependeu verdadeiramente e Deus já te perdoou. Tem situações, irmãos, que não tem mais como nós chegarmos àquela pessoa e pedir perdão por uma distância que seja, por um falecimento que seja, por outras situações adversas que seja. Amizades destruídas e não tem mais como se chegar àquela pessoa. Então você fica com aquilo te martirizando, te incomodando, te dilacerando por dentro. Mas eu quero te falar essa manhã que Ele mesmo diz que Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, todas as tuas falhas, todos os teus erros. É Jesus Cristo quem perdoa. É necessário se achegar a Ele para que Ele venha te perdoar. Mas é necessário também você pedir de todo o coração, de toda a alma, de todo o teu entendimento, para que Ele te perdoe. E muito mais do que isso, é necessário se afastar, abandonar o pecado, para que Ele te perdoe.
Você que, por alguma razão, traiu o teu noivo, o teu esposo. Você que traiu a sua noiva, a sua esposa. Irmão, tem pessoas que irão entender. Tem casais que irão entender a traição. Entender no sentido de perdoar, veja bem. Mas tem outros que não. Então, se você percebe que isso vai acontecer, que haverá todo o tempo aquela desconfiança, aquela situação toda, irmãos, te chega para Deus. Se nunca te revelaram isso, pois eu estou te revelando nessa manhã. Te chega para Deus e pede perdão para Deus. Não é necessário você pedir perdão para o teu cônjuge, para a tua noiva, para teu noivo. Não é necessário não, mas é necessário sim pedir perdão para Deus. Peça perdão para Deus. Se você acha que mesmo você falando, o teu casamento vai desmoronar, o teu noivado vai acabar, então peça perdão para Deus, você, mulher e homem. Porque Ele é o Deus perdoador. O que adianta o homem te perdoar, mas Deus não te perdoar? Tem pessoas pedindo perdão para o homem, mas não estão pedindo perdão para Deus. A palavra mesmo confirma que Ele é que perdoa todas as tuas iniquidades. Então chega ao Senhor e pede perdão, mas é necessário ser de coração. Se você já pediu perdão e você continua cometendo, não foi de coração. Não foi de coração. É necessário ser de coração. Por que eu digo isso, irmãos? Porque quando é de coração, você não pratica mais. Você não faz mais. Aquilo te enoja. Aquilo cria repulsa dentro de ti. Por isso é necessário, irmãos, pedir para Deus o perdão. Mesmo que tu não chegue àquela pessoa, mas peça para Deus. Mas se você sentir que quer pedir também para a pessoa, peça. A Bíblia não é contra isso. Mas o principal é Jesus. O principal é Jesus. Porque Jesus age da forma como eu vou te mostrar mais aqui embaixo. Olha o que ele diz aqui no versículo 9. Ele diz assim, ó, no versículo 8, ele diz assim: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Então aqui no versículo 8 ele está dizendo, porque Deus é compassivo, Ele tem misericórdia, Ele tem a paixão dEle por ti no coração dEle. E se com sinceridade tu pedires perdão para Deus, Ele é compassivo, Ele é misericordioso, Ele é longânimo e assaz. Esse assaz que Ele fala é que Ele é suficientemente o bastante. Por isso eu te digo, se tu não queres pedir perdão porque tu traiu, e tu acha que se tu pedir perdão vai acabar teu casamento, então, irmãos, Deus diz, eu sou o bastante, eu sou suficientemente benigno para te perdoar. Olha só, irmãos. Então tem situações, irmãos, que você não tem mais como pedir perdão para o outro, mas Deus te fala nessa manhã, te acalma. Se houver sinceridade no teu coração, e se você de fato mudou nesses pontos, irmãos, ele diz que ele é suficientemente bastante. Quando se diz isso, irmãos, porque não se pode mais nem olhar para a direita nem para a esquerda. Ele é suficiente para te perdoar. Oh, glória! Recebe essa palavra. Ele quer te perdoar, mas você tem que se achegar a Ele e de coração. O mistério está, ser de coração. Porque se não for de coração, não há perdão. Há remorso, mas não arrependimento. Você está entendendo? Então a palavra diz aqui no versículo 8 que Ele é longânimo e assaz benigno. Ele é suficientemente bastante para te pedir perdão e Ele te perdoar e você seguir sua vida nova com Cristo. É necessário, irmãos, se afastar desse pecado. Se você não comete mais, se você sabe que você errou e pediu do fundo da tua alma, em meio a prantos, a choros, a tristeza, que você está arrependido desse pecado que você cometeu, independente do que ele seja. Eu não conheço o teu pecado, mas Cristo conhece. A situação está aí. É porque Cristo, que é o verdadeiro perdoador, conhece. Então é necessário pedir perdão para Ele, de toda a tua alma, e se afastar
Não adianta pedir perdão e continuar. Tem que se afastar. E ele fala mais embaixo, ó, no versículo 9. Ele não repreende perpetuamente. Não conservas para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem retribui consoante as nossas iniquidades. Oh, glória! Você pegou essa palavra? Aqui ele está dizendo que ele não é o homem. Porque você pecou contra o homem e você foi lá e pediu perdão para ele, mas mesmo assim, a vida daquela pessoa continua te massacrando. Aquela pessoa, ela te perdoou da boca para fora, mas ela continua te humilhando. Aquela pessoa te perdoou da boca para fora, mas ela continua jogando na tua cara o tempo todo. Então Cristo está dizendo isso aqui, em Salmos. A palavra de Deus está dizendo isso. Entendeu? Que Deus ele não faz isso. Que Cristo ele não age dessa forma. Ele diz aqui, ó, não nos trata segundo nossos pecados. Aqui logo está dizendo, irmãos, que quando tu pede perdão no fundo do teu coração, ele já te perdoou. Ele não vai te tratar conforme aquilo que tu fazia. Olha bem, aquilo que tu fazia no passado. Ele vai te tratar como uma nova pessoa. Oh, glória! Ele vai te tratar diferente. Como se você nunca tivesse pecado. Oh, glória a Deus! Da mesma forma como ele tratou Saulo de Tarso. Depois dele convertido. Depois que houve arrependimento sincero da parte de Paulo. Deus tratou ele como uma nova pessoa, pois assim Deus quer te tratar como uma nova pessoa. Mas é necessário, irmão, se arrepender do fundo do teu coração e largar esse pecado de mão. Ele diz que ele não nos retribui segundo aquilo que fizemos de errado, porque ele nos renova. Ele vai te ver como um filho que nasceu para ele. É necessário se arrepender, irmãos. É necessário se converter ao Senhor. É necessário viver os caminhos do Senhor, para que Ele mude os teus procedimentos, o teu mau caráter, os teus maus pensamentos. Tem que se converter ao Senhor. Tem que se arrepender dos seus pecados e abster-se deles, lançar fora. Ele diz mais aqui, ó. Olha só o que ele diz no versículo 11. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia, ó glória, para com os que o temem. Aí tem um porém. Mas deixa eu te dizer, deixa eu voltar aqui. Quando ele diz que, pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia. Aqui ele está dizendo, irmãos, a distância que nós temos daqui da terra até aos céus, pois essa distância é a misericórdia de Deus. Mas aqui tem dois tipos de situações. Uma fisicamente e a outra que verdadeiramente Cristo quer te mostrar. Aqui ele está mostrando fisicamente, humanamente te mostrando. Você imagina, meu filho, se ele dizendo, você imagina, meu filho, a distância de onde tu estás aí na terra até nos céus. É grande ou não é grande? É imenso, Senhor. Pois assim é minha misericórdia para contigo. Mas aqui, irmãos, está sendo uma simbologia. Porque, na verdade, Cristo ele nos diz que Ele pega os nossos pecados e Ele lança no mais profundo abismo. Um abismo esse que não tem fundo, que não tem fim, que é todo o tempo caindo, se mantendo mais distante de nós cada vez mais. Então, Cristo, quando Ele te perdoa, meu irmão, Ele lança teus pecados no mais profundo abismo. Para de se remoer. Para de chorar. Para de entristecer. Cristo já te perdoou. Se você do fundo do teu coração pediu perdão, Ele já te perdoou. Ele pega esse teu pecado que tu cometia, Ele lançou esse teu erro que tu tinha, que tu fazia, que tu cometia, Ele lançou no mais profundo. Ele distanciou isso de ti. Oh glória, Ele te renovou. Mas Ele também diz, vais, no Novo Testamento, vais e não peques mais. Não cometa mais aquilo. E olha que ele fala aqui no versículo 12, continuando o 11 na verdade, assim é grande a sua misericórdia, para que os que o temem. Aí tem um porém. Aqueles que não querem saber de Cristo, irmãos, e não pedem perdão, não estão perdoados. Não estão perdoados. Se você está cometendo erro e continua cometendo este erro, irmãos, Deus não te perdoou. Se você não se achegou a Deus
e pediu com sinceridade, Deus ainda não te perdoou, porque ele fala aqui, ó, para com os que o temem, para aqueles que respeitam a Deus, para aqueles, meu irmão, que obedecem os preceitos de Deus. Para esses ele é misericordioso, porque se achegaram a ele, porque entendem que ele é Deus perdoador. Você está entendendo? Então peça perdão para Deus. Se você já pediu com sinceridade, ele já te perdoou. Olha o que ele fala mais aqui, irmãos, no versículo 12. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Esse dista, irmãos, é quanto demora de nós chegarmos do Oriente para o Ocidente, pois assim ele nos afasta daquele pecado que nós já pedimos perdão para ele. Essa é a distância que ele simbolicamente fala. Uma longa distância ele nos afasta daquele pecado, se pedimos com sinceridade perdão. Ele afasta de nós aquele pecado que nós cometíamos. Ele tira de nós a ponto de sair da nossa vista, a ponto de sair da nossa mente. Se com sinceridade, é a palavra que eu mais estou falando nesse vídeo, sinceridade e abstenção do pecado. Porque verdadeiramente, irmãos, tu só foi perdoado se foi com sinceridade e se tu te absteve dele, largou ele de mão. Então diz mais aqui no 13, como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Aqui ele está dizendo, irmãos, que Deus conhece as nossas atitudes pecaminosas. Não é que ele concorda com isso, ele não concorda com isso, porque a palavra diz no Novo Testamento que ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Porque o pecado é que nos estraga na presença de Deus. É o que nos afasta de Deus, o pecado. Então ele diz aqui, ó, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Ele sabe que somos frágeis, que somos fáceis de pecar. Mas é preciso, irmãos, nós termos a consciência do que estamos fazendo de errado e pedirmos perdão para Deus, para que Ele possa nos perdoar. Irmãos, peça perdão para Deus dos pecados. Eu não sei quais são e nem me interessa saber quais são, porque eu não sou juiz. Não vai ser eu que vou te julgar, é Jesus Cristo. Porque até agora Ele se faz de advogado. Ele é o advogado. Mas no grande juízo ele será o próprio juiz. E você que é inocente, Ele não te terá como culpado. E vai te perdoar. Mas você que ainda está no pecado e não se arrepende, Ele te julgará. E Ele não te terá como inocente. Peça perdão para Deus e se afaste do pecado enquanto há tempo, para que Deus venha entrar na tua vida, para que Ele venha conversar e te ensinar aquilo que você precisa saber e aprender para seguir os caminhos de Deus. É necessário, irmãos, você abandonar este pecado. É necessário você abandonar este pecado. Porque não tem nada mais acima de Deus. Não tem nada que se faz acima de Deus. Deus é Senhor sobre todas as coisas. Não te preocupa com Satanás, não. Te preocupa com a tua salvação. E essa salvação só acontecerá, irmãos, com arrependimento de pecados e abstenção deles. Olha o que ele fala aqui no versículo 19. No 18. Para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumpre. Esse age na misericórdia de Deus. Para aqueles irmãos que se lembram dos preceitos de Deus e cumpre. Não é só lembrar, é cumprir. Tem que cumprir a vontade de Deus, tá bom? E ele fala no 19. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Então não tema o inimigo. Eu não estou dizendo que você venha esculachar o inimigo não, porque ele também tem poder. Eu estou te dizendo para finalizar. Tema a Deus. Tema somente a Deus e peça para Ele perdão. Para que você venha andar nos seus átrios, nos seus terraços, nos terraços celestiais, para que você venha, em outras palavras, conversar e ter intimidade com Deus, tá bom? Que Deus te perdoe. Mas peça perdão sinceramente, do fundo da tua alma, tá bom? Fica com essa palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém.